Vamos para a próxima aqui, já está rolando aí, deixa eu ver, não, próxima, tá. Liberada aí para vocês, questão 18 de 2016. Uma nova unidade básica de saúde será implantada em determinada localidade. Para tanto, a equipe responsável pela implantação da unidade deve realizar um estudo local com o objetivo de conhecer o perfil epidemiológico, elaborar a programação de atividades e a estruturação do processo de trabalho. Nessa situação, o delineamento de estudo adequado para alcançar os objetivos propostos é... Então, vamos só refletir sobre o enunciado da questão, tá? Foco aqui comigo. Uma nova UBS vai ser implantada, tá? A equipe que é responsável pela implantação tem que fazer um estudo local para conhecer o perfil epidemiológico, fazer uma programação de atividades e estruturar o processo de trabalho, tá bom? Isto é planejamento em saúde, tá? O que é o correto aqui? É selecionar um grupo de pessoas doentes e identificar as características que ocorrem com maior frequência nesse grupo. É selecionar um grupo de pessoas, avaliar os participantes e classificá-los em expostos e não expostos, bem como em doentes e não doentes, tá? Selecionar um grupo de pessoas doentes e um grupo de pessoas não doentes para identificar as características que ocorrem com maior frequência entre os doentes. D. Selecionar um grupo de pessoas não doentes, classificar os participantes quanto às exposições de interesse e acompanhá-los ao longo do tempo para avaliar a ocorrência de casos novos de doenças nos grupos. Tá? O que é o correto aqui, pessoal? Vou implantar uma nova UBS, tem que planejar o trabalho, estruturar a equipe, né? Conhecer o perfil epidemiológico, né? Então, está liberado aí para responder. Vamos lá. Bom, pessoal, então, devido, né, ao nosso tempo, né, já vamos encaminhando aqui as respostas. A A e a D não são, porque elas só estão pegando, cada uma delas, um grupo específico de pessoas, né? E eu quero conhecer o perfil epidemiológico. Se eu quero conhecer o perfil epidemiológico, eu não posso pegar somente doentes ou somente não doentes. Na A está avaliando somente doentes e na D somente não doentes. Então, a resposta está entre a B e a C, tá? Esse é o primeiro encaminhamento, ok? Então, a resposta correta, pessoal, é a letra B, porque aqui essa é que dá mais abrangência para a gente estudar a população. Tá? Quando a gente está falando em expostos e não expostos, é expostos às doenças, aos agravos, às condições, né? A tudo isso, tá? E aí sim separar em doentes e não doentes. Então aqui, ó, gente, a primeira etapa é fazer essa classificação. Por que não é a C? Porque está falando sobre um grupo de pessoas doentes e um grupo de pessoas não doentes, como eu já disse, não pode ser só um e outro, mas só que eu estou esquecendo aqui na C de separar entre expostos e não expostos, né? Expostos e não expostos. Aí então, eu quero deixar para vocês aqui, dica, tá? Quais são os estudos epidemiológicos que tratam sobre essas questões aqui, tá? Chamamos de estudos de coorte e estudos de caso-controle, tá? Coorte e caso-controle, tá bom? E aí fala bastante sobre essa questão de expostos e não expostos, doentes, não doentes, né? Causa e efeito, tá bom? Uma coisa é nós estudarmos as pessoas que estão com câncer de pulmão, né? E dos que estão com câncer de pulmão, quem é fumante e quem não é fumante. Então, estou dizendo expostos e não expostos, doentes e não doentes, tá? E dali para trás, identificar então quais foram as causas que levaram as pessoas a ter a doença, a ter o câncer. Então, nós vamos chegar a uma conclusão que vai ter gente que, mesmo fumando, não tem o câncer. Vai ter aqueles que têm o câncer, mas nunca fumaram, mas qual é a proporção? É muito maior do que aqueles que fumaram, né? Então, uma coisa é a linha do tempo, se nós vamos investigar a partir da doença para ir em busca das suas causas,
ou a partir da exposição a determinados fatores de risco, estudar dali para frente quem vai ter a doença ou não. Essa é a diferença entre o caso controle e a coorte. A coorte é daqui para frente. Nós acompanhamos um grande número de pessoas, um grande número de pacientes e estudamos, então, separamos essas pessoas, né, em expostos e não expostos e ao longo do tempo quem é que vai ter a doença ou não, tá? E um dos maiores estudos que nós temos conhecimento aqui no Brasil é o Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, ELSA, também conhecido como ELSA, conduzido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é uma das lideranças nacionais nesse tipo de pesquisa. Tá? Então, para fazer estudo epidemiológico, nós precisamos disso, tá, pessoal? Separar em doente, não doente, expostos e não expostos. É a primeira coisa.